Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SaúdeCast SP da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com Maurício Gonçalves, ele é médico e assessor técnico do gabinete. A gente vai falar hoje sobre UPA. Tudo bom, Maurício? Olá, tudo bem? Muito prazer, obrigado pela chamada. Eu que agradeço a sua participação hoje aqui. Hoje a gente vai falar sobre UPA, como eu disse aqui, e já a primeira pergunta eu quero mandar aqui, ó. O que é uma unidade de pronto atendimento? Bem, a unidade de pronto atendimento, ela é uma porta de urgência e emergência. Então, quando o paciente tem algum agravo da saúde agudo, ele deve procurar uma dessas portas. E essa porta, que é uma política federal, que nós temos implantado aqui na cidade de São Paulo, é uma entrada para as pessoas que têm um agravo agudo de saúde, seja ela clínico, cirúrgico, em saúde mental. Então, ele deve procurar essa porta. Então, é uma entrada para a nossa população da É um saúde. local bem equipado, então, né? Sim, nós temos equipamentos necessários para atendimento de urgência e emergência, com técnicos e uma equipe bem formada. Agora, doutor Maurício, quantas unidades de pronto atendimento existem em São Paulo hoje? Bom, nomeadas como UPAs, nós temos 34 unidades espalhadas pelas 6 coordenadorias regionais de saúde. Mas nós temos que lembrar que nós temos um total de 54 portas de urgência e emergência. Então, além dessas 34, nós temos outras unidades que são denominadas pronto atendimentos, pronto socorros ou AMAs 24 horas, que também fazem atendimento à saúde da população em urgência e emergência. Mas UPAs, nós temos 34 unidades. E a gente falou aqui que elas são bem equipadas. Quais são os tipos de atendimento que são feitos dentro da UPA? Segundo portarias ministeriais, né, as nossas UPAs têm atendimento das áreas básicas. Então, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia. Nós temos, como a maioria das nossas unidades são robustas, a grande parte delas ainda contém odontologia e psiquiatria. Então, nós temos algumas com atendimento apenas que são de menor porte, que são só apenas atendimento de clínica médica e pediatria, mas as demais nós temos ainda dessas duas especialidades, nós temos ortopedia, cirurgia geral, odontologia e saúde mental em algum. E vocês têm os números mais ou menos de quantos atendimentos mês é feito? São variáveis, né, porque conforme a região, conforme a disponibilidade populacional, mas elas geram em torno de 20 a 25 mil atendimentos mês. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas pensando numa unidade que nós chamamos de porte 3, que é uma classificação do Ministério da Saúde, que são essas unidades mais robustas, nós temos ao redor desse número de atendimento mês. Para a gente entender melhor, até mesmo quem está nos assistindo, que tipo de paciente que deve procurar a UPA? Em qual situação? A gente sempre tem que pensar que ela é uma porta de entrada, né? Assim como a unidade básica de saúde para doenças crônicas, ela é uma grande porta de entrada, que às vezes a gente tem que sempre estimular a população a procurar essas unidades. A porta da urgência e emergência são os agravos agudos. Então, de repente, eu tive um atropelamento, eu tive uma queda com uma fratura, ou tive uma dor no peito, ou uma falta de ar, alguma descompensação que foi de rápida monta, a gente deve procurar essa unidade. Então, é uma unidade que eu não devo procurar se eu estou acompanhando, porque eu não tenho acompanhamento nessas unidades. Então, são quadros agudos. Ela estrategicamente acaba apoiando os hospitais, né? Sim, na verdade, hoje ela é uma porta de entrada dos hospitais, né? Então, se eu vou precisar de uma internação, a UPA não é uma unidade de internação. Então, nós temos um quadro de observação dentro da unidade. Nós temos um setor de observação que a gente vai avaliar se esse paciente, no período de observação de 24 horas, que às vezes se estende um pouco mais, se ele vai ter alta ou se ele vai precisar de um leito de internação. Aí, ele é entrada para o hospital. Agora, como que funciona? Qual é o objetivo da classificação de riscos nas UPAs? Esse é um assunto bem interessante porque todos precisam, só que todos a gente varia, a gente precisa potencializar e a gente precisa atender o mais grave do menos grave, né? Então a gente faz uma avaliação técnica, que é a gente segue o paciente quando ele faz da entrada com a sua queixa, ele vai passar pela classificação de risco, onde ele vai aplicar o protocolo de Manchester,
que é um protocolo de classificação de risco que a gente utiliza aqui no município de São Paulo, e de acordo com sua queixa, vai classificar em sistema de cores. Então, ele pode ser um paciente azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Conforme sua cor, das cores mais frias para as mais quentes, então assim, os pacientes com menor gravidade, que eles podem esperar um pouco mais, isso é protocolar dentro do protocolo de Manchester, ele pode aguardar o atendimento. Então, o azul e o verde, ele pode esperar um pouco mais do que um paciente vermelho, que ele vai entrar rapidamente e imediatamente vai direto para a sala de emergência, por exemplo. O laranja, a mesma forma, precisa de uma avaliação mais aguda. Então, todos vão ser atendidos, só que nós temos que priorizar o atendimento. E o protocolo de Manchester é uma ferramenta para isso, para que otimiza o mais grave ser melhor e rapidamente atendido. Também está ligado ao fluxo fast track de vocês. Na verdade, ele não está atrelado ao protocolo de Manchester. Ele é um fluxo rápido do paciente. Então, aquele paciente de menor gravidade, ele precisa de uma avaliação médica, um diagnóstico, eventualmente uma medicação, que é uma medicação que a gente faz rápida, e ele recebe todas as orientações e tem alta. Então, ele tem um circuito mais rápido dentro da unidade. O caso do fast track é para as pessoas que não estão graves, né? Isso, aquele paciente que nós temos ao redor de 70% da população. Então, às vezes, ela ficar esperando, né, passar por todo um trajeto que é desnecessário para ele, porque ele é uma queixa única, consegue ter uma avaliação rápida e não vai precisar de intervenções tipo medicação endovenosa, por exemplo, ou alguns exames, ou exames. Então, o médico avaliou, não precisa de exame, ele pode ser rapidamente medicado e passa rapidamente. Então, ele tem uma agilidade no atendimento e deixa a unidade para os fluxos mais graves. Deve ser por isso que as nossas UPAs aí receberam uma aprovação de 74%, né, de acordo com a pesquisa do IPESP, que é o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Além dessa só coisa boa que a gente falou aqui das UPAs, o que você acha também que levou a esse resultado, doutor? Então, a gente tem um trabalho muito árduo, né, junto com as coordenadorias, de tentar qualificar nossos profissionais. A gente está muito próximo ao nosso núcleo de UPAs, então, juntamente com a Secretaria Executiva de Atenção Básica. Essas estratégias são muito importantes. O Fast Track é uma das ferramentas que foram muito importantes, possivelmente, pela essa aprovação. Mas a gente não pode esquecer também que pela implantação dos mini-laboratórios, os mini-labs, que foi uma estratégia de sucesso, onde um paciente ficava na unidade esperando 5, 6, 8 horas um resultado de exame, o Minilab te dá um resultado em aproximadamente 1 hora. Que é feito lá mesmo, né? É feito lá mesmo. Então, na maioria das unidades, a gente consegue ter o exame feito lá e uma rápida resposta. Então, isso também ajuda nessa qualificação. Então, nós temos qualidade e agilidade. Por isso que acho que tem esse número grande na aprovação de 72%. Parabéns, viu? Que você falasse dos projetos que as UPAs desenvolvem, né? Tem os projetos, né? UPAs em ação e tal. Eu queria que o senhor falasse. O senhor não, você. Não, imagina. É assim, nós temos, além dos projetos municipais, né, das linhas de cuidado, que são as 4 linhas de cuidado do Ministério da Saúde, que todas as portas trabalham, né? Então, entre elas, o trauma, o AVC e o IAM. Então, nós temos alguns projetos da nossa avaliação. Então, nós temos o projeto UPAs em Ação, como você propriamente disse, que é um projeto onde nós temos 11 unidades envolvidas. A gente está montando uma estratégia de atendimento qualificado e de rápida diagnóstico e solução. Então, a gente está junto com o IHI e o Einstein. Nós fazemos um projeto da formação de Lean, então uma estruturação das unidades, mais a produção de bundles. O que são bundles? É um pacote de ação de frente às linhas de cuidados, ou prioritárias, ou que nós elencamos dentro do projeto. Nós temos 7 linhas que estão sendo desenvolvidas, entre elas as linhas prioritárias, onde nós programamos uma agilidade. Então, o paciente chegou, ele é rapidamente avaliado e ele vai entrar num pacote de atendimento que toda a equipe, toda a unidade e todas as unidades têm o mesmo perfil. Então, homogeneidade do atendimento. Então, ele vai dar qualidade, rapidez. Então, além do UPAs em Ação, nós temos ainda o projeto Boas Práticas, que é um projeto PROAD SUS.
Então, um projeto do Ministério da Saúde. Nós começamos no triênio passado com a linha cardiológica, então nós temos dentro da realidade dos protocolos que foram instituídos por essa secretaria, nós trabalhamos junto com eles na linha do IAM. Então, na agilidade de eu ter um paciente com dor torácica, ele vai fazer um eletro, vai ter uma avaliação por uma equipe do PROAD, dos hospitais PROAD, que aqui em São Paulo é o HCOR e a Beneficência Portuguesa. Então, em até 10 minutos eu vou ter um eletro qualificado, quer dizer, o médico já vai ter visto e vai orientar a equipe médica das unidades. Então, essa é uma linha que já começou no triênio passado, nós estamos no segundo triênio, que é o triênio de expansão dessa linha. Então, nós temos, além da manutenção da linha cardiológica, de ter uma agilidade desse paciente com dor torácica positivo para IAM e ter um rápido tratamento, que é o uso, por exemplo, do trombolítico, a gente tem hoje associado agora as linhas de LIN, né, para a qualificação da unidade, a linha do AVC, você tem uma agilidade, porque uma porta de urgência e emergência, eu não vou conseguir cuidar desse paciente, mas eu preciso ter um diagnóstico rápido para encaminhar rapidamente, por exemplo, uma porta que tenha suporte neurológico, neurocirúrgico. Então, eu tenho agora nessa segunda parte, essa avaliação da linha cerebrovascular e da linha de sepse. Então, o paciente chega com uma infecção muito grave que precisa, eventualmente, de uma observação, uma internação, ele entra nesse projeto. Então, nós estamos na segunda fase, onde, por blocos, nesse triênio, as nossas unidades estão sendo treinadas. Então, essas unidades que já são do PROAD, vão caminhando nesse caminho. E o terceiro projeto é o projeto de vigilância genômica dos vírus respiratórios, que é um projeto junto com o Instituto Butantan, que a gente, em 6 unidades nós conseguimos captar algumas cepas para ver qual é o perfil dessas cepas durante o ano, né? Então é um projeto interessante de vigilância genômica. Aliás, todos esses que você citou são projetos inovadores, né, doutor? Sim, eles ajudam bastante a gente na gestão e a gente consegue dar uma qualidade melhor à população. E assim, como nós trabalhamos em rede, a gente consegue qualificar esse paciente e depois devolvê-lo para a atenção básica, para a unidade básica de saúde, já melhor assistido, melhor qualificado, tendo uma melhor passagem e que ele consiga seguir, se necessário, na atenção básica. Você falou sobre linhas de cuidado. Explica para a gente, dá uma reforçada, o que seriam as linhas de cuidado? O Ministério da Saúde colocou como prioridade as doenças que são mais prevalentes na população. Então, o que causa mais mortalidade para a gente? Então, nós temos entre elas as doenças cerebrovasculares, né? Então, IAM, AVC, e os traumas também são muito envolvidos. Então, dessas linhas, pegando, por exemplo, essas 3, então são linhas que você tem uma atenção melhor. Então, eu tenho um incentivo das esferas municipal, estadual e federal no cuidado desse paciente, para a gente conseguir devolver esse paciente tanto rapidamente da forma aguda, ou que ele tenha uma reabilitação mais adequada também. Então, todas as linhas, além da urgência e emergência, estão envolvidas nesse apoio que vem em todas as instâncias, como disse, a federal, a estadual e a municipal. Entendi. Doutor, agora como que estão sendo feitos os atendimentos aos pacientes com problemas cardíacos? Então, a gente, além da nossa linha de IAM, que a gente já tem instituído aqui no município, uma medicação que é chamada trombolítico, e junto com o projeto com o PROAD e mais o nosso projeto UPAs em Ação, a gente consegue dar agilidade desse paciente que chegou com alguma queixa torácica, que dele fazer uma rápida avaliação, então fazer através de um eletrocardiograma que dá um diagnóstico rápido. Se conseguir fazer uma intervenção rápida, eu já tenho uma medicação específica, né, pensando no IAM. Então é uma doença tempo dependente. Então eu preciso, não adianta o paciente chegar com uma dor torácica há mais de 24 horas ou mais de 48 horas, porque tem uma limitação no tempo da melhor ação da medicação. Claro que ele vai ser atendido, vai ser um cuidado especializado, mas se ele chegar num tempo resposta, quer dizer, num tempo plausível de eu fazer uma medicação, que, por exemplo, é o trombolítico, para abrir uma artéria, no caso de um paciente com infarto agudo do miocárdio, então esses projetos agilizam a passagem do paciente. Então esse paciente consegue ser cuidado, por exemplo, numa UPA inicialmente, e depois ele é encaminhado para ter um cuidado intensivo,
né, de avaliação e depois, posteriormente, se precisar fazer um cateterismo ou na urgência ou fazer na rotina e ser devolvido para atenção especializada, para ser acompanhado com a cardiologia na nossa atenção básica ou na atenção especializada. Então, isso dá uma agilidade. E são trabalhos que salvam vidas, né? Sim, são vários estudos que a gente acompanha, né? A gente sempre tem uns objetivos, tanto dentro do projeto Boas Práticas, como do projeto UPAs em Ação, de melhorar o diagnóstico do paciente, onde nós estamos hoje diagnosticando mais e, consequentemente, tratando mais. Doutor, falar um pouquinho de futuro. Quais são os projetos, as próximas iniciativas para as UPAs aqui em São Paulo? Bom, a gente sempre pensa, é a qualificação, né? Isso é uma coisa contínua. Então, não é um futuro, mas a gente sempre tem essa necessidade. E a gente sempre atrela ao que é importante para o diagnóstico dos pacientes. Então, o que eu posso usar de tecnologia disponível no mercado para eu ter o melhor atendimento desse paciente? Então, a gente procura tecnologias que sejam plausíveis, que a gente consiga colocar aqui para as nossas unidades. Então, são diversas. Então, a gente vai conversando junto com as nossas áreas técnicas para a gente conseguir implantar. Então, a gente conseguindo estruturar, a gente vê a melhor estratégia para implantar. E quais unidades estão previstas para serem entregues ainda, doutor? Então, nós temos uma previsão nos próximos meses de mais 12 unidades. Esse ano nós entregamos 3 e nós temos previsão de mais 12 unidades, mais 12 UPAs. Ou seja, mais equipamentos, mais pessoas sendo atendidas. Sim, a gente tem a previsão de melhorar a entrada do paciente na urgência e emergência, com qualidade e melhor atenção. Doutor, você trabalha há quanto tempo aqui? Falar um pouquinho de você agora. Bom, eu estou na prefeitura há 17 anos. Eu fui 15 anos, eu era do pré-hospitalar, mas do móvel. Eu era do SAMU 92. E depois eu fui convidado aqui pelo gabinete, pela Secretaria Executiva de Atenção Básica, na figura da doutora Sandra Sabino, para compor o pré-hospitalar fixo, juntamente com a minha coordenadora, que é a enfermeira Maísa dos Santos, e a gente compõe esse núcleo agora na atenção do pré-hospitalar fixo. Então, estou aqui nesse período. E você é médico intensivista, né? Isso, minha formação é em clínica médica e medicina intensiva. Eu atuo na atenção especializada, né, fora daqui da prefeitura. Eu sou médico intensivista. E aqui a gente trabalha com a gestão. Tá certo. Agradeço a vinda do senhor hoje aqui. E espero mais vezes, né? A gente espera aí que retorne em breve aí com mais notícias das UPAs pra gente. A gente sempre está à disposição. Eu agradeço mais uma vez a todos aqui. E você que nos acompanhou durante esse bate-papo, a gente agradece, muito obrigado. E a gente pede que você compartilhe e curta mais um vídeo aqui, mais um videocast da Secretaria Municipal da Saúde. Até mais.